Olá, galera, bom dia. Nessa aula de hoje é uma atividade complementar em que a gente vai reforçar o assunto sobre modelos atômicos. Então, recordando aí no capítulo 1, né, a gente aprendeu ao longo do bimestre que existia uma busca pelos elementos, que os filósofos gregos se preocupavam em encontrar uma explicação sobre a constituição da matéria. E aí foi Aristóteles e Empédocles que nomeou os 4 elementos, que foi o fogo, a água, a terra e o ar, formando o losango dos elementos. Que é o que a gente sabe, né, que a matéria ela é formada por minúsculas partículas indivisíveis e não contínuas, que são os átomos. Só que aí a busca por partículas elementares continuou ao longo aí do tempo, né? E por volta de 400 a.C., os filósofos Leucipo e Demócrito propuseram a filosofia atômica, com base na qual eles diziam que toda a matéria seria constituída por pequenas partículas indivisíveis denominadas de átomos, né? E as pesquisas sobre a composição da matéria continuaram sendo feitas ao longo dos anos. E em 1808, a ideia do filósofo grego Demócrito foi retomada pelo cientista inglês John Dalton. E aí, então, o que são átomos? O átomo é a menor partícula que ainda caracteriza um elemento químico, né? Significa que ele é indivisível. E o modelo atômico de Dalton, né? É maciço, indivisível, seria extremamente pequeno e teria uma forma esférica, e o modelo dele é conhecido como modelo da bola de bilhar, tá? Além disso, Dalton também trouxe como contribuição, né, a nomenclatura de fórmula, como o caso da representação da água, e a representação das substâncias, né, que são constituídas de elementos químicos, que são a base do que é, né, os elementos que vão formar, né, as substâncias. Então, você tem átomos que vão se unir, que vão formar substâncias, né, e que podem ser representados por fórmulas, tá? E aí a gente tem, né, o modelo do Thomson, que é o quê? O modelo conhecido como pudim de passas, porque nesse modelo, né, incluiu aí os elétrons com cargas negativas que estariam distribuídos uniformemente em um grande volume de carga positiva, tornando o átomo eletricamente neutro, né? Esse é o modelo do Thomson, que ganhou o prêmio Nobel e tem essa característica, uma carga positiva e, né, as cargas negativas em volta. Então, um centro positivo com pequenas partículas negativas ligadas dentro do átomo. E aí a gente vê que teve um modelo do Rutherford, que passou por bastante tempo, né? E aí propôs um modelo atômico baseado no conceito de radioatividade, que incluiu aí a questão das partículas alfa, beta e raios gama, né, os elementos radioativos nos estudos, né, o experimento de Rutherford, que foi com base aí no estudo, né, com as lâminas de ouro, que ele colocou lá a radiação, e que era o polônio numa lâmina de ouro e uma barra, né, protegendo, que era o sulfeto de zinco. E aí ele percebeu que algumas partes sofriam desvios e outras iam em linhas, né, paralelas. Então, a maior parte do átomo, para ele, era feita de espaço vazio e a massa deste era concentrada em um minúsculo núcleo positivo. Tá? Então, a teoria atômica de Rutherford ganhou também um prêmio Nobel. É conhecido o modelo planetário ou modelo do sistema solar, o modelo do Rutherford. Tá? Vamos resgatar aí por meio da linha do tempo. A gente tem a teoria dos 4 elementos, que era a água, ar, o fogo e a terra. Depois, a teoria atômica de Demócrito e Leucipo. Lá em 1803, o modelo do Dalton, né, que é o primeiro modelo atômico experimental, conhecido como bola de bilhar. Depois, o modelo do Thomson, que introduziu as cargas elétricas no modelo atômico, conhecido como modelo do pudim de passas.
e o do Rutherford, que incrementou, né, o modelo atômico nuclear com os estudos de radioatividade. Então, o modelo atômico de Rutherford-Bohr foi quando, pouco tempo depois, o modelo de Rutherford foi aprimorado pelo dinamarquês Niels Bohr, que, usando o conhecimento sobre mecânica quântica, chegou à conclusão que os elétrons não estão dispersos na eletrosfera de maneira aleatória, mas eles orbitam um núcleo em diferentes camadas de energia. E aí, esse modelo atômico também incluiu a existência de partículas neutras que tinham sido descobertas pelo físico britânico James Chadwick, que realizou experimentos com material radioativo e descobriu a existência no núcleo de partículas sem carga elétrica, que foi os nêutrons. Então, o modelo atômico de Rutherford-Bohr incluiu o nêutron, né, dentro do núcleo do átomo, os prótons e os elétrons em camadas. Tá? E lembrando que os prótons têm cargas positivas, os nêutrons são neutros, não têm carga, e são responsáveis pela massa do átomo. E aí, identificando o átomo ele é constituído de próton, nêutron e elétron. E o número de prótons, a gente consegue achar o nome do elemento. Por quê? Os diferentes tipos de átomo, elementos químicos, são identificados pela quantidade de prótons que possui. E esta quantidade de prótons recebe o nome de número atômico, né, que é representado pela letra Z. Então, Z é igual a P. Número atômico é igual à quantidade de prótons. Número de massa é a soma, né, do número de prótons, P, ou o número atômico, e o nêutron. Então, é A igual a P mais N, em que a gente soma e acha a massa atômica. A representação, né, aonde é A é a massa atômica e aonde é representado por Z é o número atômico. Então, vamos lá. No carbono, 12 é a massa e 6 é o seu número atômico. O ferro, 56 é a massa e 26 é o número atômico. No cloro, 35 é a massa e o 17 é o número atômico. E os íons, quando eles têm íons, né, são elementos químicos que possuem números diferentes de prótons e elétrons que perdem ou ganham elétrons, gerando uma diferença de carga. Então, o íon cátion é quando ele perdeu, né, elétrons e fica positivo. E o íon, quando é ânion, ele está ganhando 2 elétrons e fica negativo. É o caso do berílio ali, 2+, está perdendo 2 elétrons. E o oxigênio, 2-, ele está perdendo 2 elétrons. Ele está ganhando 2 elétrons. Então, o mais está perdendo e o menos está ganhando. Isótopos são elementos químicos com os mesmos números atômicos, mas com um número de massa diferente, pois possuem diferente número de nêutrons. Então, exemplo de isótopo, cloro, né? Os cloros aí. Só que as massas são diferentes e o número atômico são idênticos. Então, eles são isótopos. Vamos agora às atividades. Tem atividade de aula, atividade complementar, tá no anexo. Tá? E a atividade de casa vai ser separar os materiais da aula prática da próxima sexta, que vai ser dia 30. Na próxima sexta, dia 30, iremos realizar uma atividade prática em aula, que é a construção de modelos atômicos. Os materiais que a gente vai utilizar para a confecção serão bolas de isopor, palitos de dente, cola, tesoura, tinta guache, pelo menos 2 cores diferentes, pincel, canetinha ou piloto, palito de churrasco, lã ou pedaços de arame. Atenção! Os alunos que estiverem na semana de aula presencial irão trazer os materiais para a realização em sala. Os alunos que estiverem no ensino remoto irão confeccionar em casa. A gente vai fazer, né, a atividade da aula prática da próxima sexta, dia 30, tá? Essa atividade prática vai ser feita em aula, tá? Já vão separando os materiais para a gente ter lá na sexta-feira para confeccionar. Então, cada aluno vai confeccionar o seu modelo atômico, tá? Será realizado apenas um tipo de modelo por aluno. Então, assim, eu vou estar separando aí os tipos de modelo para cada um estar fazendo. Temos o modelo do Dalton, que é muito fácil de fazer, o do Thomson, o do Rutherford e o do Bohr. Então, assim, vai ser uma coisa parecida com isso aí da foto que a gente vai estar confeccionando,
tá? Por isso que os materiais, o arame, né, para poder fazer a voltinha, o palito de dente para estar segurando as bolinhas e a tinta guache. Então, assim, se você já tem a ideia do qual modelo você quer fazer, então traga o material focando no modelo que você quer fazer, tá? Óbvio que o do Dalton é mais fácil, mas não vai ser todo mundo que vai fazer o do Dalton, né? Então, vamos ter aí parcimônia, tá? Então, trazer os materiais para a gente confeccionar para fazer essa aula prática. Lembrando que essa aula prática vai ser na próxima sexta, dia 30, tá? Então, aguardo vocês com os materiais nessa sexta pra gente estar montando. E temos essa atividade para realizar. Qualquer dúvida, tô lá no chat disponível. Um grande abraço a todos e até a próxima.